Bom, gente, então vamos continuar aqui a live, assim, não vamos se estender muito não, mas é só para a gente concluir esse Concluiu. raciocínio que o professor Rogério estava fazendo, essa perguntinha minha, sobre essa perguntinha minha. Sim, sim. Então, concluindo aqui a minha reflexão e apresentação apresentado pelo Ali, né, sobre os dois pontos principais, primordiais, para um estudo mais criterioso sobre a China. Ele considera o estudo da história social dos chineses, considerar a história social dos chineses. O que é isso? O que significa isso? Considerar o processo de desenvolvimento dos grupos sociais, né? Como surgiu, as influências geográficas, né? Que também relacionam com as ideias, né? O Kundalini, ele apresenta essa ideia também da influência geográfica em relação aos pensadores, né? Aos filósofos, né? O Lao Tzu vivia próximo das águas, dos mares, próximo do mar ali, né? E o elemento do Tao, né? Era justamente a água, né? Isso é uma afirmação do Kundalini. Então, há uma relação geográfica, relação social, quer dizer, a geografia e o meio, né? E a evolução dessa sociedade durante a história, né? Nós não podemos cortar isso. Quem quiser pesquisar a China precisa considerar isso. Isso é uma afirmação do Ali. O segundo ponto importante é considerar as características da língua chinesa, características próprias da língua chinesa. Né? A forma, né? Os chineses eles se preocupavam com a forma e não com o som, né? A introdução da gramática foi uma introdução recente, né? Como eu havia comentado, né? Que surgiu o primeiro trabalho relacionado com a gramática feito por um chinês, que era a gramática do Ma, né? Não havia interesses de estudos das estruturas gramaticais. Apesar disso, havia estudos sobre as formas que os chineses representavam o objeto, né? As ideias, né? A imagem e ideia, imagem e pensamento, né? Eles se importavam com isso. A escrita era fundamental, né? Nem a fala não tinha tanta importância quanto a própria escrita, né? Isso é importante entender. Então, ali ele aponta esses dois itens como principais para estudo, entendimento para estudo da China, de forma geral. Essa embate, né, entre os filósofos, né, também é importante entender que, pelo menos no pensamento do sinólogo chinês, né, o sinólogo chinês, ele, como eu disse, ele não desconsidera qualquer fundamento, né, qualquer ideia produzida, ele busca entender as fontes, porque quem influenciou ele, quem foi professor do Lao Tzu, né? Onde ele desenvolveu aquela ideia, né? Quais as inspirações dele, quais as inspirações do Shinzo, né? Quem foi o professor do Shinzo, né? Se não existiu, quais as influências que ele teve na história, período de guerra, por exemplo, da arte da guerra, por exemplo, vivia só no meio da guerra, desenvolvia estratégia, né? Um pensador, né? Que relacionava ideias do tal com ideias das mudanças de natureza, né? Natureza tanto do céu, a natureza da terra, natureza humana, buscava entender e utilizar isso como estratégia militar, né? Então, existiam influências, e essas influências são importantes. O sinólogo chinês, ele considera esses diálogos, né? Então, ele está focado nesse embate. Né? Pode ter briga? Pode. Né? Por que existe a discussão entre um e outro, né? Entre o filósofo e o outro? Por que um nega o outro? Qual é o interesse dele, né? Naquele tempo? Por quê? Quais as influências sociais? Quais os interesses políticos, né? No caso do império? Né? Aquilo é importante para o imperador? Né? Então, isso tudo, essa relação toda é importante. É importante também trazendo para a modernidade. Os chineses fazem isso até hoje. Né? O papel da sinologia do Ali, na obra dele, foi resgatar as características da cultura tradicional chinesa, não deixar se perder. Por quê? Para impedir a invasão de fontes ou ideias ocidentais, que aquelas ideias ocidentais iriam realmente
distanciar das fontes antigas. Só que os chineses, e o Ali também afirma isso, era a habilidade dos Han, né, do povo Han, era buscar algo interessante nos outros povos. E eles, inclusive, assimilavam pensamentos de outros povos, costumes de outros povos. Isso era uma habilidade do povo Han. Né? Isso é interessante, o Ali afirma isso. Percebe? Então não havia uma negação, como o Ocidente, né? Nós somos melhores e né, o produto chinês é ruim. Isso é uma debate ainda hoje, né? Se vê, né? Negação do 5G, né? Por quê? Né? Qual o interesse disso? Não, porque eles estão copiando, tá? E vocês também não copiam? Né? Não, a gente copia por baixo dos panos. Percebe? Então, os chineses não. Eles têm que entender aquilo como importante para a sociedade. É importante para a sociedade? Vamos utilizar. Não é importante para a sociedade? Esquece. Deixa no cantinho, que não é jogar fora também, né? Pode ser servir num outro momento, né? Percebe? Então, eles têm esse costume. E o An Li, na obra A História da Linguística Chinesa, apesar de ser uma obra focada na língua, ele apresenta com detalhe essas ideias. Né? É isso. Tá? Não sei se... Muito bom. Bom, então... Se tiver alguns 5 minutinhos, eu posso ainda acrescentar um problema relacionado com a sinologia ocidental, e que pode haver uma questão, poxa, né? Mas ele é linguista, né? Ou ele só estudou a língua, né? Qual a relação dele com a sinologia, né? Você não fez uma aproximação, você não criou isso, né? Olha, existem sinólogas ocidentais que são linguistas, né? Existiu um debate muito sério entre Humboldt e Abel Hamizat, né? Um debate filosófico e gramatical, né? Em que foi a partir desse embate, dessa briga, dessa discussão filosófica, é uma discussão importante, do século XIX, 1832 para 1842, foi 10 anos de discussão, surgiu a sinologia. A sinologia foi fundada pelo Abel Hamizat em 1816, né, num curso de língua e literatura chinesa. Percebe que ele criou um curso e que esse curso não é sinologia, esse curso é de língua e literatura, que existe, né, são áreas científicas, né? Língua e literatura são as áreas das letras, né? Então, não existe um curso de sinologia, né? Apesar de que muitos podem questionar, poxa, né, mas a sinologia fala de história, de língua, é preciso saber língua chinesa? Tá. Se eu sei língua chinesa, eu sou um sinólogo. Se eu sou um estudioso e estudo língua chinesa, eu sou um sinólogo. Tá? É muito vago isso, tá? E esse embate, essa briga, surgiu por quê? Porque não existia um estudo filosófico, a filosofia ocidental, que surgiu próximo da data do surgimento da sinologia, né? A sinologia surgiu em 1816. A filosofia, o curso de filosofia, foi aberto na França também pelo Victor Cousin. Em 1814, 2 anos depois, surgiu a sinologia, o curso de sinologia, a área, né, na faculdade da França. E a filosofia ocidental negou o pensamento chinês como filosofia, né? Lao Tzu, Confúcio, Mencio, era tudo pensador, menos filósofo. O que eles fazem não é filosofia. Então houve uma negação, a própria filosofia, né? Isso é possível observar isso nesse embate, né? Que por faltar conhecimento de um pensamento filosófico mais amplo, né? Mais aberto, não só restrito às ideias ocidentais, mas a filosofia indiana, a filosofia oriental, em geral, sem essa amplitude da área da filosofia que falhou nesse ponto, né, não discutindo, não negando a filosofia, mas negando esse método que ele utilizou, por essa falta, a sinologia passou a ter uma lacuna. E o Granet segue essa lacuna. O Granet
sinólogo moderno, né, o introdutor da sinologia moderna, sinologia ocidental, ele é um sociólogo. Ele utiliza o método da sociologia, né, para estudar a China, né, e por fazer isso ele é um sinólogo, né. Ele negou, apesar de ele ter raízes, né, da filologia, o professor dele, né, o Chavanes era filólogo, né, existia estudos filológicos no Ocidente, né. O Granet foi o primeiro a negar, falou, não, a filologia está ruim, não está funcionando, né, não está fazendo uma leitura correta. E eu, na minha tese, né, eu falo, olha, o problema não era o instrumento, era as interpretações. As interpretações estavam falhas, e não o instrumento. A falha não é do instrumento. O instrumento de filologia ocidental é exatamente igual à filologia chinesa que o Wang Li cita na sua obra. É isso. Muito bom. Deixa eu só dar uma olhadinha se o pessoal tem alguma outra questão. Bom, o pessoal está tranquilo hoje. Então, acho que por hoje acho que tá legal, né? É que se eu fazer outra pergunta, aí vai. Mais uma hora. Vai. Que aí eu vou refletir e vai dar pano pra manga. Sim. Mas é sempre bom, né? É importante isso. Essa discussão é importante, né? Isso é importante. E é raro, né? Apesar da nossa discussão aqui de forma muito amigável, muito aberta, né? Espontânea, eu vejo como uma raridade dentro das universidades, né? Estudar, discutir sobre a filosofia chinesa, né? Existe uma área de filosofia chinesa nas universidades? Não, existem umas leituras, não. Eu fiz história da Ásia, de história oriental, a história da Ásia é a história da Oriente Médio, né? Fiz na graduação, né? Fiz praticamente o curso quase todo, né? Quer dizer, faltava isso, um diálogo, uma aproximação maior com a China, com a Coreia, com o Japão, tal. Isso falta aí, essa abertura que o canal seu, né, a Lira Chinesa dá, né? Isso é fundamental, isso é importante. Maravilha. Bom, obrigado então, professor Rogério, eu que agradeço, pela conversa aqui, né? Falar da sua pesquisa pra gente e tal. E até a próxima, aí, se quiser dar uma mensagem, um tchauzinho pra turma aí. Olha, eu agradeço, né, pelo convite, agradeço a oportunidade de estar debatendo, comentando um pouquinho da minha pesquisa. Ela é muito grande, né, mas o recorte que eu faço é muito singelo, mas esclarecedor de muitas dúvidas. E obrigado pela presença de todos, pela participação, né, pessoal que assistiu o canal. E espero ter deixado algumas dúvidas, né, além das que vocês já tinham. Esclarecer umas e deixado outras. Tá? Muito obrigado. Opa, maravilha. Informações quentíssimas aqui pra gente sobre a China por dentro. Por dentro da China de hoje. Sim. Valeu. Rogério. Obrigado, Carlos. Obrigadão. Até. Um abraço.